Um dos maiores desafios que enfrentamos com os grandes modelos de linguagem atualmente é que seu conhecimento é muito geral e limitado para coisas novas devido ao corte do treinamento. Por exemplo, imagine que eu pergunte ao Cláudio quando o Silvio Santos faleceu. Mesmo que o Silvio Santos tenha falecido no final de 2024, o Cláudio provavelmente não terá ideia disso, porque seu treinamento foi concluído antes dessa data. Mesmo que eu use um LLM que possa pesquisar na web, as informações que obtenho ainda seriam muito superficiais sobre esse tema. Por outro lado, se eu pegar todas as notícias e informações relevantes sobre o falecimento do Silvio Santos e colocá-las em uma base de conhecimento para o LLM e então fizer a mesma pergunta, a resposta será precisa. Isso é o que torna o RAG, Retrieval Augmented Generation, um tópico tão importante na IA atualmente que vocês precisam colocar em prática. RAG é um método para fornecer conhecimento externo que você mesmo organiza a um LLM, Large Language Model, basicamente tornando-o um especialista em algo que antes não era, como eventos recentes, frameworks de tecnologia ou qualquer outro domínio. No entanto, o processo de curadoria pode ser muito difícil e lento. Por exemplo, se você quiser ingerir todo o conteúdo de um site de notícias em uma base de conhecimento para o seu LLM, como fazer isso de forma rápida para que a base esteja pronta antes que os fatos fiquem obsoletos? É aí que entra o Crawl4i. O que é o Crawl4i? Crawl4i é um framework de rastreamento web de código aberto projetado especialmente para coletar dados de sites e formatar a saída de uma forma que os LLMs compreendam melhor. Ele resolve muitos problemas comuns em sistemas de raspagem de site ou de scrapers, assim conhecido, que geralmente são lentos, os mais normais, os mais conhecidos, são complicados e consomem muitos recursos da sua máquina. Já o Crawl4i é o oposto. Ele é intuitivo, muito rápido, fácil de configurar e extremamente eficiente em termos de memória. Quais são os principais benefícios? Transforma HTML bruto em Markdown. Quando visitamos um site e extraímos o HTML bruto, o conteúdo parece um caos. Para os humanos já é difícil entender algo nesse formato e para os LLMs é ainda mais. O Crawl4i transforma esse HTML desorganizado em Markdown. É um formato mais legível por humanos e ideal para ingestão, ideal para a leitura dos LLMs. Remove conteúdo irrelevante, scripts, tags redundantes e informações desnecessárias. São automaticamente filtradas por esse scraper. Assim, a base de conhecimento resultante contém apenas os dados úteis. A facilidade de uso, para começar, é o melhor. Basta instalar o pacote Python com o pip install, eu vou mostrar para vocês já uns exemplos, e rodar o comando de configuração, eu vou mostrar para vocês já na página também, e esse comando já vai instalar o Playwright. O Playwright é a ferramenta que o Crawl4i vai utilizar para acessar sites de forma eficiente e segura, permitindo a navegação automatizada, tá? É de código aberto e escalável, além de ser totalmente open source. Ele oferece suporte, opções como implantação com Docker, facilitando configurações em diferentes ambientes. Vamos ver exemplos práticos. Se quiser que um LLM saiba exatamente alguma informação sobre um nicho ou um tema para criar conteúdo ou para colocar no seu e-commerce, para fazer um sistema de suporte, um chat especializado, podemos usar o Crawl4i para raspar, para scrapear todas essas notícias e artigos relevantes sobre isso, organizar tudo isso em uma base de conhecimento e alimentar o modelo. Assim, o LLM poderá responder com precisão a perguntas sobre isso. Isso torna o modelo muito mais útil para lidar com eventos específicos e informações recentes de modo inteligente. O Crawl4i é uma solução poderosa para criar base de conhecimento eficiente e rápida, permitindo que você transforme os LLMs em especialistas ou agentes especialistas em qualquer tema. Vamos explorar essa ferramenta e ver como ela pode revolucionar a forma como criamos agentes personalizados com inteligência artificial. E aqui tem um guia rápido para iniciar, para instalar, pip install, o Crawl4i, e aqui nós vemos também um código simples para fazer funcionar esse scraper, tá? Então, o que você tem que fazer para utilizar isso é ter Python instalado no seu computador. Aqui em python.org, em downloads, você consegue fazer a última versão do Python para o seu sistema operacional, seja Mac ou Windows. Então faz o download aqui e logo instala no computador normalmente. Durante a instalação vai ter uma opção que pergunta para você se você quer adicionar Python ao PET ou PEF, como vocês quiserem falar, tá? Como vocês conseguem ver aí escrito aí, vocês têm que selecionar essa opção para que o Python seja
adicionado a rota que vocês possam utilizar isso depois através de um editor de código que vocês devem também instalar. Então instalar o Python e instalar o Visual Studio Code, tá? Vamos ver aqui, Visual Studio Code, download, vamos instalar ele para que nós possamos aí programar aplicações, sites, etc. E com mais facilidade aí poder executar tudo, né? Sem ter que abrir o nosso terminal no Windows, enfim. Aqui tem a opção Windows e Mac, fazemos o download do Visual Studio Code e instalamos esse editor, ok? Uma vez instalado e aberto, veremos uma interface como esta, tá? O que nós temos que fazer então é criar uma pasta para o nosso projeto. Cada projeto de Python que nós vamos utilizar, nós podemos criar uma pasta, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada webvip_crawl for I, tá? Ainda que aqui está errado, aqui falta um L, então vamos colocar um L aqui para deixar certinho, beleza? E é uma pasta vazia, como vocês podem ver, não tem nada, é a pasta que vai abrigar nosso projeto. Então nós vamos abrir aqui no Visual Studio Code, clicando em Open, essa pasta, tá? Para que já fique conectada com o editor. Confiamos nos autores do projeto, clicamos em Yes e aqui nós podemos ver a pasta, tá? A pasta que nós criamos, já conectada aqui com o editor. O que nós vamos fazer agora é criar um novo arquivo, ok? Vamos criar aqui clicando em New File e aqui nós vamos colocar o nome do script do arquivo que nós vamos utilizar. Nesse caso eu vou colocar webvip_scrapper.py, tá? Que é um arquivo de Python. Clicamos aqui para guardar dentro dessa pasta, tá? Confirmamos a pasta e clicamos em criar arquivo. Como vocês podem ver, esse arquivo já aparece aqui do lado esquerdo dentro da pasta no Explorer. Beleza, agora podemos fechar aqui também essa aba de boas-vindas e vamos aumentar um pouco aqui. Agora vamos verificar se já temos Python, tá? Se você não sabe se você tem o Python instalado, então antes de instalar você pode instalar o editor, vir aqui, abrir um novo terminal e se você está no Mac, você tem que utilizar Python 3 e no Windows Python, tá? Aqui podemos observar que nós estamos dentro da pasta, tá? Aqui é a rota da pasta, o nome da pasta, nós devemos estar dentro da pasta. Então, dessa maneira, nós buscamos Python 3, espaço, -- version, ok? E mostra aqui que eu tenho Python 3.13 instalado. Para buscar no Windows, como eu falei, é só Python sem o 3, tá? Python a partir do 3.7 vocês podem utilizar, se não vocês podem instalar a versão mais recente, perfeito? Agora aqui o que nós vamos fazer é criar um ambiente virtual, criar um entorno de Python dentro dessa pasta, tá? O que significa isso? Que nós vamos poder instalar qualquer biblioteca, qualquer ferramenta aí dentro desse projeto que não afeta mais nada do sistema nem outros projetos de Python que nós tivermos, tá? Se nós criamos diferentes ambientes virtuais para cada projeto, nós podemos aí ter diferentes configurações e instalações, tá? Então, nós vamos criar um ambiente virtual dentro dessa pasta e para isso nós vamos utilizar o comando Python 3 para o Mac, tá? Colocamos aqui -m e colocamos venv, tá? Que é um comando que vai nos ajudar a criar esse ambiente. E agora nós devemos colocar o nome que nós queremos dar a esse ambiente virtual, esse entorno de Python. Então eu vou colocar env, que é um nome padrão, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E aqui eu dou um Enter. E como vocês podem observar aqui do lado esquerdo no Explorer, abriu uma nova pasta dentro da pasta que nós criamos. Essa pasta é env e aqui tem os arquivos, as configurações para fazer esse entorno virtual do Python funcionar e podermos utilizar aí o Crawl4i para extrair conteúdos das páginas que nós necessitamos para trabalhar. Agora vamos ter que ativar esse entorno. Então primeiro nós criamos, agora nós vamos ativar. Se nós estamos utilizando o Windows, nós temos que colocar env/scripts/activate, tá? E dessa maneira nós ativaríamos o entorno. Como estou utilizando o Mac, então é source espaço env/bin, o env é o nome do entorno, tá? Se vocês colocaram outro, então é outro nome, /activate. E damos um Enter, como vocês podem ver, modificou aqui a linha de comando, colocou um env, tá? Antes da rota da pasta que nós temos aqui. Perfeito. Outra coisa que temos que prestar atenção é se aqui embaixo mostra a última versão do Python, aqui do lado direito, embaixo no editor, tá? Clicamos aqui na versão e
vamos utilizar aqui a rota do Python aqui no env, tá? No nosso entorno. Então clicamos aqui, tá? E confirmamos que está dentro do entorno. Agora o que nós temos que fazer é instalar o Crawl4eye. Já temos o entorno funcionando. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar pip install Crawl4eye. Damos um enter e agora começa a instalar o Scrapper para nós, todos os pacotes necessários aí para que isso funcione dentro do nosso entorno de Python. Ok, terminou de instalar. Agora nós já podemos começar a utilizar esse Scrapper. E para isso vamos voltar lá naquele código padrão básico que temos disponível no GitHub. Aqui no GitHub temos esse código simples para começar a funcionar o script. O que ele faz é, através dessa função, assim que o web crawler executa a URL, tá? Executa o crawler nessa URL, nesse caso nós temos aqui nbcnews.com e logo mostra o resultado para nós no terminal, tá? Então vamos copiar aqui, voltamos aqui e vou colocar esse script aqui como nós temos aqui. Aqui está a URL, tá? Que nós podemos colocar a URL necessária que nós queremos extrair todo esse conteúdo. Então agora eu vou clicar aqui em play, ok? E aqui já vai começar a executar. Às vezes demora uns minutos para começar, tá? Então, se você vê assim que não está acontecendo nada, é esperar. E logo começa a executar e funciona bem rápido esse Scrapper, tá? Ok, como vocês podem ver, já temos aqui, ó, printado, né? Tem um print exibido aqui na tela, tudo que foi extraído, tá? Então, nós temos aqui todos os dados relevantes. O que faz o Scrapper é tirar do HTML somente os dados relevantes, tá? Te dá aí links relevantes do conteúdo estruturado como citações e todo o conteúdo estruturado com formato Markdown, que fica muito mais fácil dos modelos de linguagem maiores aprenderem de todo esse contexto para devolver uma resposta dentro da semântica, para devolver uma resposta mais útil em cada interação, tá? E assim aprender melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos Markdown, tá? Temos aqui todo o conteúdo, ó, tá? E logo isso daqui nós podemos colocar em um arquivo e enviar para o agente do ChatGPT ou para o seu próprio LLM, que nós vamos ver isso depois, tá? Como executar em outro vídeo. Aqui nós temos várias características que podemos utilizar do script, tá? Como Markdown limpo, como foi dito, tá? As referências, situações, ó, converte as páginas e links em referências numeradas em uma lista limpa de citações, tá? Então nós temos tudo organizado para o modelo de linguagem ser super útil. Imagina que você cria um suporte personalizado para uma empresa a partir de dados do website dela. Então que você rastreia todo esse site, tá? Por exemplo, e cria aí um suporte de chat, onde que cada vez que o usuário fizer uma pergunta, já vai ter sido treinado com esses próprios dados, o modelo vai estar trabalhando aí em cima desses dados somente, tá? Então isso é muito poderoso. Aqui nós temos a documentação do site, tá? Se abrimos aqui, nós podemos ver aqui que temos a opção de rastrear multi-URL, tá? Então aqui nós temos uma explicação dizendo por que nós temos que evitar URLs de loop simples, tá? Como nós podemos ver aqui, porque ele abre um navegador para cada URL que vai extrair o conteúdo, tá? Geralmente os scrappers mais comuns fazem isso, tá? E depois fecha depois que extrai, aí volta a abrir de novo para extrair o conteúdo, rastrear outra URL, tá? Então isso usa muita memória, muita CPU, deixa o computador muito mais lento, tá? E você não pode usar na mesma sessão, se for um site que precisa de login. Já com o Crawl4eye nós temos a opção de fazer o crawleio, o rastreio de modo sequencial, tá? Utilizando a Sync Web Crawler, que é uma instância para todas as URLs. O que acontece é que a partir de uma sessão só, sem ficar abrindo navegadores, utiliza um navegador virtual, abre uma sessão só e utiliza essa mesma sessão para rastrear todas as URLs, tá? E isso é muito mais rápido, ocupa muito menos memória e CPU, tá? Como nós podemos ver aqui, porque isso é bom, memória mínima de uso, tá? E se o site requer o login, você pode ficar logado na mesma sessão. Então aqui temos a base do código para poder fazer os rastreios em base a um navegador só
tá? E não a um loop como nós temos aqui o loop comum, tá? Então, nós temos aqui a base do código que, por exemplo, podemos utilizar para falar com o ChatGPT e perguntar para ele como nós podemos modificar ou pedir para ele modificar um script que funcione de tal maneira, mas que utilize essa parte de fazer o rastreio utilizando uma só sessão para tudo, tá? E aqui embaixo nós temos a opção também de rastreio paralelo, utiliza também uma sessão e faz várias petições em paralelo, tá? E aqui já utiliza um pouco mais de memória, já precisa ter uma máquina melhor, tá? E é muito mais rápido. Também esse aqui é o código base que vocês deveriam utilizar, dá para o ChatGPT para criar um outro script personalizado para uma determinada tarefa, tá? Que esteja dentro aí do alcance do Crawl4i. Então aqui eu peguei esse script e modifiquei para que fique mais fácil de nós conseguirmos obter todo o conteúdo que nós queremos de uma base de conhecimento e montar a nossa própria base de conhecimento, tá? Por exemplo, se nós queremos rastrear todo esse conteúdo aqui dos documentos do Crawl4i para colocar tudo isso em um agente GPT e fazer perguntas específicas sobre como utilizar o Crawl4i ou como conectar o Crawl4i com outras aplicações ou criar ferramentas, etc. Já que aqui está toda a documentação, nós podemos utilizar esse script modificado que eu fiz com base aqui, como eu falei para vocês, nesse crawleio sequencial de uma só sessão. Coloquei no ChatGPT, fui trabalhando com ele, tá? Eu vou deixar ele aí para vocês, nós vamos fazer testes. Mas por que isso é bom? Porque nós não precisamos ficar de uma em uma URL, tá? Se nós utilizamos aqui o sitemap dos blogs, das webs, dos documentos que nós queremos extrair, nós conseguimos extrair, tá? Conseguimos fazer com que o Grepper visite cada uma dessas URLs e extraia todo esse conteúdo e nos dê todo organizado em formato Markdown. Tá? Então vai gerar vários documentos e ao final eu modifiquei o script também com o ChatGPT para que depois que ele modificar, que ele gerar todos esses documentos, essas partes de documento, que ele gere um documento, tá? Independente, único, com todo o conteúdo aí, que aí nós podemos subir no GPT. E de qualquer forma ele temos os outros fragmentos de documento que podemos utilizar com outros sistemas, nós vamos ver isso depois, eu não quero enrolar agora, tá? E aí nós já temos esses documentos, se quisermos utilizar individualmente separados, também podemos utilizar. Então aqui eu vou pegar o código que eu fiz, para que a gente possa testar. Primeiro deixa eu abrir aqui, por exemplo, por que o Crawl4i é tão bom. Se nós vamos aqui ver o código fonte, geralmente nós temos que ir extraindo com outros scrappers a partir de seletores e de classes e selecionando aqui, já que o Crawl4i ele já pega tudo para nós aqui, retira todo o HTML, tá? Que se nós enviássemos esse HTML de scrappers comuns, por exemplo, pro GPT como um documento, ele ia se perder, ele ia alucinar, não ia conseguir dar as respostas por tanto código que tem aqui. Então o Crawl4i retira só o que é o conteúdo útil daqui, tá? Limpa todo o script, todo o HTML e nos devolve tudo isso estruturadinho. Beleza? Aqui então eu vou substituir o código, vou colocar o script que eu fiz, é um pouco maior, como vocês podem ver aqui. Ok? E aqui ele já importa tudo que é necessário para funcionar, tudo isso já vem junto com o Crawl4i quando você instala. Ok? Aqui ele obtém e analisa um sitemap XML para extrair as URLs, tá? A partir dessa função get URLs from sitemap. Então ele pega as URLs do sitemap, analisa isso, tá? E aí ele vai e faz a extração, tá? Guarda o conteúdo em um arquivo, como vocês podem ver aqui, tá? Um arquivo de texto. Salva uma lista de URL. Então aqui nós temos o modo de rastreio, assim que def crawl and save, e podemos colocar quanto nós queremos, por exemplo, 5, tá? Ou 10 tarefas em paralelo, tá? Como nós tínhamos falado, tá? Então aqui é em paralelo o script, eu pensei que eu tinha feito em sequencial, mas está em paralelo. E aqui quanto mais nós aumentarmos, mais URLs em paralelo ele vai fazer, mais rápido vai trabalhar, mais vai exigir da sua máquina, tá? Por enquanto deixamos 5 aqui, ok? E aqui nós temos a opção de passar uma URL individual, ok? Temos a opção de passar uma URL de sitemap inteiro, processar todas as URLs
do sitemap, aqui através desse argumento, sitemap, nós já vamos ver como funciona, passar o URL através desse e também passar um número de URLs através desse argumento limite, tá? Então, se nós colocamos na URL de um sitemap, nós podemos colocar que, por exemplo, só rastreie 10 ou 20, porque às vezes pegamos sitemap com milhares de URLs e aí não queremos que rastreie todas, tá? Podemos utilizar o limite aqui. Eu vou salvar aqui esse script. Beleza? E para executar, nós temos que fazer o seguinte, eu vou digitar aqui Python 3, no caso do Mac, no Windows não precisa. Vou colocar aqui o nome do script, webvip _scrapper.py. Agora aqui eu vou passar o argumento de linha de comando de sitemap, dizendo que é um sitemap que nós vamos colocar e não uma URL. Então coloco aqui -- sitemap. Aqui eu vou colocar a URL do sitemap, então vamos utilizar, no caso, a URL do sitemap desse site de receitas. Tá? Aqui é um site de receitas e se eu quero pegar todas essas receitas para criar no GPT um assistente personalizado de receitas, posso ir pegando receitas. Se eu quero criar um site automático de receitas, eu também posso pegar as receitas desde aqui do sitemap URL por URL. Tá? Imaginem aqui, deixei aberto o exemplo, que se nós queremos utilizar a documentação do Shopify para otimizar melhor o Shopify, para que nós possamos perguntar para o GPT, para o nosso GPT pessoal, que tem conhecimento de Shopify, quais as melhores práticas de SEO, onde nós temos que mudar no código e etc. Tudo isso tem na documentação, então nós poderíamos fazer isso com o Shopify, com qualquer outra base de conhecimento. Tá? Imagina que nós entramos no esquema.org, pegamos através do sitemap, extraímos todo o conteúdo e montamos um GPT ou um LLM de esquemas, tá? Onde nós podemos mostrar conteúdos e perguntar, e ele sempre vai nos montar os esquema ideal para cada página, tá? Então, nós também podemos pegar aí conteúdos especializados para criar conteúdo especializado, como eu já falei para vocês, com muito mais detalhe, muito mais riqueza, respondendo muito melhor do que responderia o ChatGPT de modo geral, tá? Porque aí nós estamos concentrando todos esses conteúdos. Nós sabemos que uma temática é X, então nós podemos escorpear, extrair conteúdos dessa temática e colocar aí, tá? Agora nós vamos colocar a URL do sitemap aqui. E aqui é o seguinte, se eu quero que scrapeia todas, eu daria um Enter aqui agora, tá? Se eu quero que scrapeia só 30 ou 10 ou 20, por exemplo, eu coloco aqui, ó, limit, espaço 20, por exemplo, tá? Vai me scrapear as 20 URLs, tá? Então eu vou dar um Enter aqui. Como vocês podem ver, aqui aparece que foi rastreada com sucesso essa URL e gera aqui um arquivo TXT. Como nós podemos ver aqui em cima do lado esquerdo, dentro da nossa pasta, gerou um arquivo output e aqui são colocados todos os conteúdos extraídos. Imagina que você extrai conteúdo de uma web em inglês ou em italiano, por exemplo, e você quer fazer um projeto para monetizar com AdSense em russo, um exemplo, tá? Então você pode extrair tudo isso e pedir depois para o seu agente te devolver os artigos perfeitos no idioma russo, tá? Ou pedir para ele sintetizar ou fazer consultas com esses artigos e criar novos conteúdos em outros idiomas também. Aqui terminou. Então nós podemos ver que temos todos os arquivos de receita. Vamos aqui ver dentro da pasta. Vamos ver output. E beleza, temos aqui todos os artigos, ó, mas ele não nos devolveu um artigo combinado. Então como nós podemos fazer? Vamos pegar o código, vou pegar esse código aqui, certo? E vamos no ChatGPT, isso que vocês devem colocar em prática também. E aqui eu vou dizer para ele, modifica meu script para que no final crie um arquivo combinado com o conteúdo de todos os arquivos individuais, tá? E aqui eu colo o meu script. Vamos pedir para ele fazer essa modificação.
E aqui ele está dizendo, aqui está o script modificado para que no final crie um arquivo combinado com o conteúdo de todos os arquivos processados, tá? Porque nós temos limites para enviar arquivos para os agentes do ChatGPT, para os nossos customs GPT, para os nossos GPTs personalizados. Então, se nós combinamos ao final em um arquivo só um pouco maior todo esse conteúdo, já estará estruturado em Markdown e podemos enviar muito mais contexto em um só arquivo. Então diz aqui que foi criada a função Combine All Files para combinar todos os arquivos, tá? Vamos copiar aqui, vamos voltar no editor, fechar aqui, vou substituir esse código e salvamos, tá? Ao final eu vou deixar esse código para vocês utilizarem, tá? E agora vamos executar aqui de novo, Python 3, opa, tá errado aqui, Python 3, vamos colocar o nome do arquivo web vip underline scrapper.python espaço traço sitemap traço sitemap. Vamos colocar aqui a URL do sitemap e vou colocar aqui o limite 10 dessa vez, tá? Espaço 10 URLs. Damos um enter. Beleza, processou. E criou aqui para nós o arquivo combinado. Ó, se nós clicamos aqui, nós vemos aqui tudo estruturadinho com todos os conteúdos. Tá? Dessa maneira nós sugamos muito mais rápido tudo que nós precisamos, porque fazer um a um não dá. Já conseguimos aí pegar grandes diretórios e pegar toda a documentação, ok? Agora nós temos isso aqui dentro em Output, tá? Combine Content aqui. Beleza? Vamos enviar esses documentos para o nosso agente GPT. Vamos aqui ó, em explorar GPT dentro do chat GPT e vamos aqui em criar. Nós temos que utilizar essa opção de GPT personalizado, porque aí quando nós enviamos os arquivos, tá? Ele gera embeddings, tá? Ou seja, ele gera vetores, depois nós vamos falar disso com mais detalhes, mas ele transforma esses dados em chunks, tá? Que são armazenados em vetores, cálculos matemáticos, para que ele consiga encontrar o contexto e a similaridade de cada interação que nós fizermos aqui com o que está no conteúdo, tá? Que nós colocamos aí nos arquivos. Se nós utilizamos diretamente na conversa, ele faz algo similar, mas não é tão potente, tá? Se nós subimos o arquivo diretamente na conversa, ou se nós utilizamos aqui nessa opção de projetos e vamos subir arquivos aqui, isso daqui só serve para gerenciar os arquivos, tá? Não vai servir para você fazer buscas muito aprofundadas nos arquivos, tá? Você tem que utilizar o GPT, criar um GPT para que ele crie esses embeddings, para que ele guarde esses chunks, esses pedaços de tokens, por assim dizer, tá? Dentro das suas bases vetoriais aí e que nós consigamos com muito mais precisão sugar conteúdo aí, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, receitas, tá? Coloco uma descrição. Aqui podemos colocar as instruções, mas nós não vamos falar disso exatamente, tá? Nós vamos ver aqui o carregamento dos arquivos. Aqui basicamente nós colocamos as instruções sobre que tipo de respostas queremos que ele dê, como ele deveria se comportar, já que ele é um GPT de receitas, se ele deveria ao final de cada resposta oferecer um link de afiliado ou um link para o blog, alguma coisa nós podemos colocar aqui, tá? Início de conversa, vou colocar como podemos ajudar. Tá? Por exemplo, ou melhor, vou colocar quero uma receita. Quero uma receita ao azar, por exemplo, tá? Ou aleatória, tá? E aqui, ó, nós vamos tirar a busca na internet, vamos colocar aqui interpretador de código e análise de dados, podemos tirar aqui a geração de imagens se queremos, tá? E vamos trabalhar só com o conhecimento dos arquivos que nós vamos subir aqui em formato Markdown. Então eu vou diminuir aqui, vou pegar esse arquivo aqui, tá? O combinado e vou arrastar aqui. Não abriu? Vou abrir aqui então. Vamos aqui em Output, aqui eu vou colocar o combinado, tá? Poderia trabalhar com cada um desses, mas vou colocar o combinado, abrimos e aqui já subimos esse arquivo. Ok? Você pode usar o GPT ou colocar para que ele seja público, tá? Mas imagina que você quer fazer uma base de dados aqui para gerar conteúdos, etc. Tá? Então aqui você pode ir carregando os arquivos, por exemplo, igual o GPT que eu fiz, que dá
as informações sobre os carros, o valor na tabela FIP e tal. Por um lado eu utilizei Actions com a API, por outro lado dados aqui estruturados em Markdown sobre os possíveis problemas dos carros, das marcas, os problemas mais comuns, soluções e tal. E aí eu criei uma grande base de conhecimento sobre isso, tá? Clicamos aqui em criar, então colocamos aqui só para mim, para podermos utilizar já e guardamos. Clicamos em ver GPT, perfeito, e aqui temos o GPT, vou pedir uma receita aleatória e vocês vão ver que vai buscar na base de conhecimento, tá? Buscando em meus conhecimentos. E aí ele está dando uma lista de receita, tá? Queijo e tal, não sei o que, tá em espanhol, dá o modo de preparo, tá? Vou falar para ele listar todas as receitas, tá? E responder em português. Responda-me. Isso eu poderia ter colocado nas instruções também. Responda em português, lista todas as receitas disponíveis. E aqui ele está falando, ó, crema de abóbora, ele está colocando aqui a tradução do lado, tá? Pão clássico e etc. Tá? Porque nós pegamos aí poucas URLs. Então eu vou falar assim, quero a tabela nutricional do pão clássico. E aqui ele dá para nós, bom, deu tudo zero aqui, porque provavelmente não tem na base de conhecimento. Quero os ingredientes, e aqui ele nos dá o ingrediente, e diz aqui o arquivo não especifica mais detalhes dos ingredientes adicionais, tá? Por quê? Porque nós pegamos aí poucas URLs, tá? Vou perguntar quais infos de pão clássico tem. Aqui está dizendo que não há instruções de preparo, valor energético e tal. A ideia é essa então, pessoal, através desse scrapper vocês poderem pegar a base de dados inteiras, documentos inteiros, tá? Por exemplo, se não sabemos qual é o sitemap de uma URL, podemos vir aqui na raiz e buscar no robots.txt, tá? E geralmente no robots.txt nós vamos descobrir qual o sitemap, tá? Então buscamos aqui vemos que não tem, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, no Shopify. Então eu vou colocar aqui sitemap.xml, robots.txt. E aqui nós conseguimos ver, ó, a URL do sitemap, tá? E conseguimos aí encontrar todas as URLs para baixar a documentação. Então se nós abrimos o sitemap, nós vimos aqui que não abriu, que estranho, vamos por de novo. Diz aqui que o sitemap é esse, mas não abriu. Vamos ver aqui. Diz que implementaram esse para treino, ó, de modelos de linguagem. De repente tem a informação aqui. Aqui ó, nós temos toda a informação também. Já no robots.txt nós conseguimos encontrar o sitemap, ou se nós já temos um documento que eles já disponibilizam para treinamento de modelo de linguagem, tá? Para poder trabalhar melhor e tal. Então aqui nós já temos documento com as URLs que podem ser também utilizadas e extraídas pelo Scrapper Crawl4i e montar uma base de conhecimento em tudo que tem a ver com o sistema técnico e relacionado com o Shopify, e fazer perguntas e criar conteúdo e buscar soluções. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou deixar no meu repositório no GitHub esse mesmo código que vocês podem utilizar, e em próximos vídeos vou mostrar como nós podemos criar uma base de conhecimento sem utilizar o ChatGPT, já utilizando o nosso próprio modelo configurado em uma outra plataforma externa, tá? Utilizar nossas próprias bases de dados, tá? Porque a partir daí nós podemos, como eu falei, criar chats personalizados, chatbots, suporte, base de conhecimento de suporte personalizado, base de conhecimento de informações específicas sobre um setor, ferramentas, aplicativos, tá? E criar melhores conteúdos em automático, em massa, tá? Tudo isso nós veremos. Um abraço a todos e tchau, tchau.